O meu próximo convidado não tem dúvidas de que os amigos o abandonaram numa altura em que deveriam ter estado presentes. Vamos saber porquê. Boa tarde, José. Boa tarde, Ana Paula. É a sua mulher que está aqui também connosco. Foi testemunha deste episódio da sua vida, que eu digo episódio, parece que é uma coisinha pequenina, mas magoou muito. Muito. Bastante. José, o José teve um problema de saúde complicado. Fui amputado em fevereiro de 2008 por causa da diabetes. Por causa da diabetes. A diabetes que descurou, achou que não era tão grave como era na realidade. É verdade. O José tinha, a dada altura, tinha um ferimento no pé, que achou que não era nada e ocultou essa informação aos médicos. Sim, sim. Portanto, eu tive um quisto na nádega esquerda e ao mesmo tempo tinha a ferida no dedo e que essa ferida depois veio a fechar normal. Portanto, não associou uma coisa à outra. Não associei. Portanto, fizeram-lhe uma cirurgia para remover o quisto e o José não falou do problema do pé. Não. Portanto, foi falta de informação, José. Sim, foi. Não imaginava que, tendo diabetes, que podia vir a ter este problema. Havia já a informação que o pé diabético era um risco, né? Mas só que nunca pensei que aquela ferida fosse tão esse problema. A Ana Paula, a conviver de perto com o José, também não deu aquela importância que se calhar hoje teria dado. É verdade, porque eu sempre pensei que fosse uma ferida normal e que não viesse a ter essas consequências tão grandes. Mas era uma ferida que não sarava? Era uma coisinha que andou por ali? Era surgiu, estava-se a fazer penso diário, lavando e tal. Não se calçava sapato, para andar mais confortável o pé. Porque magoava? Sim, também magoava, não é? Ó José, tu quando é que percebeu que afinal isso era muito grave? Percebi no dia que o dedo me apareceu negro, portanto gangrenado. Calcei de manhã o sapato, impecável. Na noite, quando descalcei, estava o dedo negro. Foi imediatamente para o hospital? Fui ao centro de saúde, a Tavira, o médico que estava de serviço mandou-me logo para fora dizer-me que o dedo tinha que ser amputado. Eu não ligasse que me iam curar o dedo, porque não havia hipótese já. O dedo? O dedo. Mas depois não foi o dedo? Não. Depois passou a época de Natal, isto foi em novembro, o dedo. Em dezembro voltei lá no dia de Natal para me porem um dreno. Depois foi cavalgando. Até ao dia em que tiveram de dizer-lhe Até dia 8 de fevereiro. Que tinha de ser amputado. Isso foi uma notícia brutal na sua vida. Foi. Eu, de início, enchi-me de coragem e fui para a amputação com coragem, com um espírito para cima. Para me salvar, não é? Porque pensou, eu estou em risco de vida, eu tenho de fazer aquilo que me disserem e do mal o menos. Foi isso que pensou? Foi isso mesmo, foi. E, portanto, fui com aquela coragem de me tentar salvar. Porque eu tinha a minha vida, não é? Tinha um crédito de habitação para pagar, tinha isso tudo, e então fui naquela de tentar retomar a minha vida após a amputação. Ana Paula, o José lidou bem com esta notícia? Não, foi muito difícil, muito difícil. Ele dizia que encarava a gente, que era para a gente não se apetentar, mas sempre revoltado. Portanto, a força que tinha, José, foi para proteger a sua família. Também. Fez-se de forte. Até para si próprio, não é? Sim, tentou convencer-se de que a vida seguia e que valia a pena lutar. Mas foi, como a Ana Paula disse, depois lá nos seus momentos, era difícil. É difícil, não é? Porque tinha receio do quê? De que a sua vida se alterasse completamente, que ficasse demasiado limitado no seu dia-a-dia. E veio-se a confirmar. E está-se confirmando. Está muito limitado. Mesmo a amputação e mesmo a diabetes. Porque o José trabalhava como mecânico de automóveis. Sim. Portanto, na oficina tinha que se mexer de todas as maneiras e ter uma agilidade física que deixou de ter. Exato. Mas, além disso, o José ficou muito sentido porque acha que, a partir dessa altura, as pessoas que estavam muito próximas de si, que andavam por ali, até na oficina, que deixaram de aparecer, de se preocupar. Tenho amigos que tiveram a preocupação de dizer às pessoas
que quando aconteceu isto eu tinha fechado a oficina. Que já não trabalhava para mais ninguém. Onde era tudo mentira. Que eu tive e tenho ainda hoje o apoio do meu filho, em que ele me ajuda. E ajudou na altura para manter o trabalho. Porque hoje, atualmente, não se deve dizer isto, né? Mas hoje, atualmente, ainda vou fazendo uns pescadozinhos para me poder ajudar à pensão de invalidez, que é de 365 euros. Que é aquilo que mantém a casa. Porque o José, quando esteve no hospital, não foram amigos visitá-lo? Posso dizer que foi um casal, mãe e filho. Por acaso até deixei agora de lidar mais com eles, porque eles foram para a terra deles, eles não eram de lá. E eles agora deslocaram-se para a terra deles e já não voltam mais. Mas foi uma visita só e nunca mais foram. Mas o José disse às pessoas que ia acontecer isso? As pessoas à sua volta sabiam desse problema? Sabiam. Mas estamos a falar de pessoas de clientes seus de longa data? De longa data, de pessoas que iam amigos, lá conversar um bocadinho consigo, patuscadas? Sim. Porque a minha mulher também estava em casa e bastava passarem por lá e perguntarem por mim que ela dizia, né? Nunca escondemos nada. Ana Paula, a vossa vida social era de almoços, jantares, aparecia lá gente em casa? Como é que era antes deste acontecimento? Era assim, a gente os fins de semana tínhamos sempre a casa cheia, sempre, amigos do meu marido, que eram meus amigos também. Entretanto, aconteceu isto ao meu marido, eles souberam e despegaram-se totalmente da gente. Mas despagaram-se como? O seu marido diz que recebeu uma visita no hospital, não houve mais ninguém que lá de uma senhora já de uma certa idade e o filho. Ninguém foi. Eu até exclusivamente tive que mentir ao meu marido, vi o meu marido muito mal. E tive de dizer ao meu marido que estava um rapaz lá embaixo. Queria ir vê-lo, só que não entrava porque as genhas estavam lá em cima. E ele perguntou-me, então, mas nem vem ninguém me ver. Eu disse, olha, está um colega teu lá embaixo, um amigo. Mas não lhe dão senhas. Mas não lhe dão genhas porque estamos a gente cá em cima. E ele perguntou-me, até ninguém tem telefonado, e o meu marido com as lágrimas a correrem. E eu disse-lhe, olha, menti-lhe outra vez, e disse-lhe, olha, um amigo teu telefonou a perguntar como é que estavas, mas tudo mentira. Ana Paula, isso custou-lhe muito? Muito. Perceber que o seu marido, que tinha sempre gente à volta dele, chegou a uma altura destas e toda a gente desapareceu? De terem abandonado, porque eu acho que com amigos, que sejam amigos, conhecem-se na cadeia e no hospital. E eles sabendo que a gente tinha tanta falta, que nos deem apoio e carinho, foi onde não nos abandonaram. Ó José, a Ana Paula diz que mentiu. José percebeu que ela mentiu. Só quando ela contou mais tarde. Portanto, ficou contente quando ela lhe disse, olha, vieram cá, mas não deixaram entrar. Sim, na altura fiquei, né? Mas depois de vir a saber, fiquei muito chateado. Mas ninguém lhe telefonou, José, a dizer, olha, não posso ir aí, mas um abraço, as melhoras, nada? Nada. Por incrível que pareça, é verdade. Mas isso antes não era assim? Não. Não sei do porquê, mas às vezes chego a pensar que talvez seja por os favores que eles tenham feito e como eu já não posso, ou não pensaram que eu não posso fazer mais esses favores, talvez por isso desligaram-se, aperceberam-se melhor da minha amputação do que eu na altura, sei lá, não consigo compreender, não percebo também. Alguma vez tentou falar com algum deles? É assim, eu não quero confrontar as pessoas. Acha que é desagradável? É. Não gosto de confrontar. Porque eu cheguei a um ponto... Acha que se podia, se calhar, exaltar um bocadinho? Sim, eu cheguei a um dizer ponto... coisas sim, que não devia dizer? É verdade, eu cheguei a um ponto que estava com ódio, com raiva, com... Uma grande desilusão. É verdade. Uma grande desilusão que para a Ana Paula também foi, porque essas pessoas deixaram de aparecer. É. Deixaram de ser amigos dele, deixaram de ser meus amigos. Porque as pessoas que não são amigos do meu marido não são meus amigos. Conflituoso. E quando se têm estes amigos e eles deixam de aparecer, é difícil arranjar novas amizades, José? Não é. É fácil? É. Apareceram outras pessoas na sua vida
Eu pedi apoio... Que substituíram esse vazio? Não diga essas pessoas, mas... Sim, sim. Essas pessoas anteriores, nunca mais contei com elas. Só que eu tive dificuldades, porque depois tive que vender a habitação e isso tudo, porque comecei a ter contenciosos, em processo contencioso, como não pagava, tive que vender a habitação. E ao ver-me sem habitação, pedi apoio a várias pessoas, onde houve 2 ou 3 que me apoiaram. Portanto, são considerados os novos amigos agora. Onde tenho um senhor, já praticamente da minha idade, que ele e a mãe me emprestaram uma casa durante 1 ano e meio, quase 2, para eu poder habitar até a habitação social da Câmara de Tavira, poder-me dar uma. Onde tive depois também um senhor, que é hoje o presidente da Junta de Freguesia de Santa Lucia, que fez um aceleramento do processo, porque havia muitas pessoas inscritas e havia aqueles procedimentos legais para se fazer. Só que o meu caso, como era um caso que tinha surgido na altura e foi uma coisa muito complicada, ele andou dentro da Câmara a trabalhar, porque ele também é funcionário da Câmara. E conseguiu que o seu caso fosse analisado de outra maneira. José, e é muito grata a estes seus novos amigos? Muito. O José diz que eles têm contribuído para que o José mantenha o equilíbrio, porque a sua vida deu uma volta de 180 graus. Ou seja, nós olhamos para si, o José foi amputado, tem uma prótese, portanto movimenta-se, ou seja, há situações muito mais graves do que a sua, não é? Portanto, e o José tem essa consciência, mas de facto foi preciso adaptar-se à sua nova condição física e à sua nova vida. É isso. Sua nova vida sem essas pessoas que afinal pensava que eram amigos e não apareceram sequer para estar um bocadinho a conversar consigo, a sua vida, pagar a casa, o problema que foi, e portanto fica até surpreendido por terem aparecido aqui pessoas com quem não tinha uma relação tão próxima e que afinal se dispuseram a ajudá-lo. É verdade, e posso dizer que fez agora 1 ano, no dia 8 de novembro, que estou a frequentar um curso na Fundação Irene Rolo. Está a ser bom para si? São considerados grandes amigos. E que depois, passado 2 ou 3 meses de lá estar, como estou tirando de assistente administrativo, conseguiram-me pôr em estágio no Regimento de Infantaria número 1, onde também agradeço ao Sr. Comandante Pereira da Silva ter-me aceitado lá, porque aquilo é uma instituição militar, eles não aceitam civis, e assim, e estagiários, e o senhor considerou e aceitou-me lá no... Ou seja, considerou que o José tem empréstimo e que pode fazer coisas. E tenho arranjado lá bons amigos também. Tem-me ajudado muito. Filipa Jardim da Silva é a psicóloga que o José provavelmente ouviu quando estávamos a falar com a Sandra, antes do intervalo. Filipa, esta situação do José, de facto, a expressão é mesmo situação, porque estas pessoas andavam por ali quando ele tinha uma vida estabelecida com a oficina, mal houve uma mudança na vida dele, saíram de cena, sem explicação. Ele diz que nunca foi capaz de confrontar estas pessoas porque se sente incomodado com isso. Mas lá está, que amizade afinal é que era esta? Acaba por ser uma situação significativa, não é? Porque para além da quebra de proximidade diária e para além do José também trabalhar num sítio de prestação de serviço ao grande público, portanto acabava por contactar com muita gente, e lá está a questão novamente de proximidade ser diferente de afinidade e de amizade realmente genuína. E muitas vezes também sabemos que, infelizmente, estas situações de doença, sobretudo quando há um impacto físico, levam as pessoas muitas vezes sem saberem o que dizer, como se comportar. Certamente terão havido algumas pessoas à volta do José que ficaram muito inibidas e constrangidas, e o que depois ressalta é uma sensação de abandono. Pronto. Mas de abandono completo, portanto, o José, como a Ana Paula, o relato que nos fazem aqui, é de que as pessoas saíram todas de cena. Não há
um telefonema, quando se cruza com essas pessoas na rua, José, como é? Eu pouco saio. E agora, como estou habitando em Tavira, de verão é só assim mais à noite. Porque durante o dia também faz muito calor. Praia para mim também é um pouco incapacitado pela amputação. Não, é muito raro encontrá-lo. Aquilo que nos diz, doutora Filipa, é que o estar fisicamente num sítio proporciona que amizades, não é? As pessoas partilharem ali aquele espaço e estarem muito. Isto acontece muitas vezes. Depois mudam, têm um trabalho, têm aqueles colegas de trabalho, são amigos, depois mudam de sítio, de local de trabalho, vão para o outro lado, contactam com outras pessoas e cortam-se laços. Mas aqui... Isso acontece muitas vezes, as pessoas não estão no mesmo espaço físico e a relação vai-se afastando. Mas no caso do José, estamos perante alguém que, seja qual for o motivo, não sei se estas pessoas à volta pudessem ter alguma razão de queixa, não é isso que está em causa. O que está em causa é que o José estava em sofrimento e custa-nos muito. Aquilo que me impressiona no relato dele e da Ana Paula é como é possível que até costumamos ver o contrário, quando as pessoas sofrem por estes problemas, até há um apoio dos amigos naquela altura mais crítica e ele não sentiu isso, isso é muito chocante. Sim, há o apoio em muitas situações e houve aqui felizmente algumas pessoas que não se inibiram, novas que surgiram, outras que se chegaram um bocadinho à frente, mas não é um pormenor o impacto que estas situações têm, e daí que eu acho que é sempre importante partilhar com as pessoas à nossa volta, aquelas que consideramos amigos, o que nós vamos sentindo e o que nós vamos pensando. E, então, por exemplo, a Ana Paula mentiu ao marido, disse que, não, olha, houve um que telefonou ou outros que não deixaram entrar para... ela tentou facilitar o momento que ele estava a passar, aliviá-lo. O que é que acha? Acha que o José, por exemplo, poderia ter pegado no telefone, ligar a dizer, então, ó fulano, não me vejo visitar, eu estou aqui neste estado, acha que isso podia ter feito alguma diferença? Se calhar naquele momento sentiu-se demasiado frágil para fazer, mas penso que sim, que esse tipo de partilha do que é que estava a sentir, da necessidade que estava a sentir, de um reforço ou outro, sobretudo de expressão do que é que eu sinto, o que é que eu penso, sinto-me abandonado, sinto que me estás a desiludir, tenho-te como melhor amigo. Muitas vezes nós passamos anos com pessoas e nunca esclarecemos bem quais é que são as expectativas que temos em relação uma à outra parte. E uma relação de amizade tem a ver com essas expectativas? Também tem a ver com essas expectativas. Era como dizia a Ana Paula, na cadeia e na... Como é que era a sua expressão? Nos hospitais, na cadeia, conhecem os amigos. Na cadeia e nos hospitais conhecem-se os amigos, são aqueles que estão lá sempre, aconteça o que acontecer, não é? Também. E sobretudo aqui também se verifica que o José era uma pessoa que investia nas amizades, convidava, proporcionava encontros, jantares, favorecia, fazia simpatias. Ou seja, enquanto ele esteve com a porta aberta e com a facilitar a vida às pessoas à volta dele, não lhe faltaram amigos. É verdade. Depois, quando ele precisou, eles não estavam lá. Portas fechadas. Não quero que eles me paguem as contas, não quero nada disso, mas pelo menos um telefonema a perguntar. Tinha-lhe sabido muito bem, não é? Agora, o José já nos disse que encontrou pessoas boas pelo caminho, a quem está muito grato, que o têm ajudado a reerguer-se, não é? Disso que foi essa reviravolta muito grande na sua vida. Eu ainda agora falava com a Sandra que depois de um divórcio complicado, com agressões e violência, se sentiu desamparada pelos amigos. Eu pergunto-lhe, Sandra, que ainda está aqui connosco, tem tido desconfiança relativamente às pessoas? Consegue fazer amigos atualmente com a mesma facilidade com que tempos idos? Eu penso que sim, Penso que em mim muito pouco mudou. Eu vivo bem com a minha consciência, estou tranquila em relação aos meus amigos. Tal como o José, eu tinha a porta aberta e, portanto, recebia-os frequentemente. Eu fui amiga. Se essa amizade não foi correspondida, o erro provavelmente não foi meu. Portanto, eu vou continuar a ser quem era e quem sempre fui. O problema está na consciência daqueles que praticaram
o erro, consciente ou inconscientemente, mas praticaram-no. Mas a Sandra fala como se tudo isto estivesse no passado, mas atualmente a Sandra relatou-nos aqui as agressões de que foi alvo, a sua filha também. Este caso foi complicado, foi para tribunal, o seu ex-marido foi condenado a uma pena suspensa. Portanto, neste momento, as relações continuam cortadas com ele, com a família dele, com esses amigos. Portanto, houve um corte. Sim, exatamente. Houve um corte a partir do momento em que houve aquela posição, não é, por parte dos amigos. Aliás, antes dessa posição já haveria um afastamento. Mas a partir do momento em que tomaram essa atitude, houve efetivamente um afastamento. Sim, houve um afastamento. E, portanto, os seus filhos continuam a ter uma relação complicada com o pai? Sim, bastante. O tempo passou, mas já passou algum tempo, mas isso não aliviou ainda essa dor? Não aliviou essa dor, e o que é certo é que a outra parte interveniente também nada faz para minorizar essa dor ou para mudar este mau clima, não é? Muito pelo contrário. Contribui a todos os níveis para que esta situação continue a criar mal-estar e dor. A Sandra fala de uma indemnização que foi estabelecida que não foi paga. Sim. Uma pensão que não é paga também. Exatamente. As ajudas para os seus filhos não estão a acontecer neste momento. Exatamente. Mas há contactos a nível psicológico, continua a haver esse tipo de situações? Sim, continua a haver uma espécie de perseguição, digamos assim. Portanto, a outra parte interveniente, portanto, o meu ex-marido, continua, ele próprio diz isto a muita gente, que ele tem direitos, portanto, tem direitos sobre os filhos. E tenta ao máximo exercer esses direitos. E esses direitos são aparecer nas escolas quando ele quer e muito bem lhe apetece, interferir a nível da vida escolar dos filhos, quando nem sequer participa nas despesas portanto, do ano escolar, mas continua a dizer que tem direitos. Portanto, ele continua a exercer uma posição prepotente, como sempre exerceu a todos os níveis. E, portanto, isto com a Rafaela e com o Bruno, não é? Neste caso, não está a levar nada a bom porto, muito pelo contrário. Portanto, enquanto não houver uma mudança de comportamentos do outro lado, efetivamente a coisa não vai ser fácil. A Sandra, que teve uma desilusão não só grande com o seu casamento, que suportou durante muitos anos, como teve uma desilusão com os seus amigos, que passaram a ser os amigos do seu marido e que são... O José, não sei se ouviu esta parte, porque a Sandra ficou desiludida com os amigos ao ponto de os ter visto dizerem coisas que não eram verdade no tribunal. Portanto, isso não lhe aconteceu. Não. Isso não lhe aconteceu a si. A Sandra, no caso dela, decidiu não avançar, quer dizer, não insistir na justiça com isto. Estes testemunhos falsos foram detectados em tribunal. Ela podia ter feito uma ação para que fosse apurada a responsabilidade por parte destas pessoas que testemunharam contra ela, no fundo. Ela optou por não fazer isso. O José diz que opta por não dizer nada a ninguém. A Ana Paula é da mesma opinião? Eu acho que sim. Que acha que é melhor não confrontar com as pessoas, mas às vezes não tem vontade de dizer, então, mas tu que estiveste lá em casa, você que ia lá, que estava lá, o que é que lhe aconteceu? Porquê é que virou as costas ao meu marido? Não teve já muitas vontades de fazer esse confronto? Já tive muitas vezes essas vontades, mas é assim, eles se realmente fossem amigos verdadeiros, não precisava da gente dirigir-se a eles. Eles eram os próprios a procurá-lo. Portanto, acha que é um investimento que não vale a pena? Não. E mesmo o meu marido tem-me pedido para eu nunca fazer perguntas a eles, nem tampouco confrontá-los, para deixá-los estar. Se eles fossem amigos deles, perguntavam o que é que se passava, porque eles chegam a passar por a gente e viram a cara. Até porque quando o meu marido estava na sala de operações, que lhe estavam a fazer a amputação da perna, eu recebi um telefonema de uma rapariga que dizia minha amiga, mas que eu acho que não é, porque eu não sabia o que é que estava a passar com o meu marido lá dentro. E ela telefonou-me a perguntar, e eu disse-lhe, o meu marido estava lá dentro, estava a fazer a amputação da perna, e ela disse-me, não digas que ele vai ficar sem uma perna. Eu disse, o médico disse-me que sim. Oh mulher, até vais ficar com um homem sem uma perna? Eu disse, ele para mim é meu marido toda a vida. Tenha uma perna que não tenha, é meu marido.
E ela disse, homens há muitos. E eu desliguei-lhe o telefone. Homens há muitos. Há muitos. E eu desliguei o telefone até hoje, não sei se essa pessoa está viva, se está morta, não me interessa, porque eu acho que ela não é minha amiga. Amiga era se ela me desse carinho, conforto e me ajudasse a superar o que aconteceu ao meu marido. Como a Ana Paula lhe tem dado, José? A sua mulher tem estado aí firme, mesmo nos momentos em que o José se vai abaixo. Porque isso continua a acontecer. Mesmo filhos e tudo. Minha Carlinhos. Tem sido muito amparado por eles. Isso não é bom, José? É muito bom. É muito bom. Muito bom. Ora, não há amigos daqueles que se pensa que são, mas há sempre alguém que dá amor, não é? Neste caso foi muito importante a atitude da Ana Paula aí firme ao seu lado, dos seus filhos. A Sandra também tem orgulho, calculo, na sua irmã, que também não a desapontou. Nunca. E ela ainda sente muito essa injustiça que acha que a Sandra viveu e que ainda vive. Portanto, há sempre alguém. Mesmo quando há outros que falham, não é? Exatamente. E isso é que vale a pena. Sempre. Uma salva de palmas para os nossos convidados. Que nos deixam aqui grandes testemunhos sobre a decepção com a amizade, mas com muitos pormenores sobre o que o amor também pode fazer nestas situações, porque há sempre alguém disposto a estar ao nosso lado. Nós é que muitas vezes nos enganamos sobre quem temos próximo, que afinal não está tão próximo como se pensa. Vou agora dar um